Olá, nono ano. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de ciências do ano letivo de 2021. Eu sou a professora Taina Paula e é com muita alegria que dou início aos nossos trabalhos. Espero que todos estejam bem e que logo nós possamos estar trabalhando juntos, convivendo na nossa escola, o CNCB. A aula de hoje vai abordar o capítulo 1, que trata sobre genética. Então, para iniciar as nossas discussões acerca da genética, eu inicio com um questionamento. Como as características são transmitidas dos pais para os filhos? Então, nós observamos em uma família, como aqui está mostrada nessa foto, que os descendentes, os filhos, eles apresentam características parecidas com o pai e características semelhantes com a mãe. Mas como acontece essa transmissão de características dos pais para os filhos? Que mecanismos estão envolvidos nesse processo? Que estruturas estão envolvidas nesse processo? Então, tudo isso é objeto de estudo da genética, que é o ramo da ciência que estuda a hereditariedade. E é sobre isso que trata a nossa aula de hoje. Então, nos organismos multicelulares, pluricelulares, como nós, seres humanos, nós vamos encontrar dois tipos de células, as células somáticas e as células reprodutoras. As células somáticas são aquelas que compõem o corpo do indivíduo. Observe que soma significa corpo. Então, toda vez que eu falar em célula somática, eu estou falando das células que compõem o corpo do indivíduo. Por exemplo, na espécie humana, eu posso citar como exemplo de células somáticas as células que compõem a pele, o fígado, os rins, todos os órgãos que compõem o organismo. Nós temos também as células reprodutoras, que, como o nome já diz, são células especializadas para a reprodução. São chamadas de gametas. Na espécie humana, nós temos o gameta feminino, que é o ovócito ou óvulo, e nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide. A união do gameta feminino com o masculino chama-se fecundação. E a fusão desses gametas dá origem a uma nova célula chamada zigoto. Este zigoto, essa célula, vai dar origem a um novo indivíduo a partir de diversos processos de divisão celular. Então, no núcleo das células eucariontes, as células que possuem o núcleo delimitado por uma membrana, nós encontramos uma estrutura chamada cromossomos. O que são esses cromossomos? São estruturas filamentosas que participam dos processos de divisão celular e transmissão das características hereditárias. Então, esses cromossomos, eles são importantes porque dentro destes cromossomos nós vamos encontrar o DNA, os genes, que são responsáveis pelas características hereditárias. Então, nós observamos aqui que as células somáticas, que são as células que compõem o corpo do indivíduo, elas apresentam cromossomos em pares. Esses cromossomos, como nós podemos observar na imagem, nas células somáticas, eles se apresentam em pares. E por isso, essas células somáticas são chamadas de células diploides. Di significa dois. Então, toda vez que eu falar em célula diploide, eu estou falando de células onde os cromossomos se encontram aos pares. E eu represento essa célula diploide pela expressão 2N. Já nos gametas, que são as células de reprodução, nós podemos observar que esses cromossomos não se encontram aos pares, portanto, sendo chamados de células haploides. Nós podemos observar também que as células haploides apresentam a metade do número de cromossomos de uma célula diploide entre indivíduos da mesma espécie, tá certo? Então, nós representamos a célula haploide com a expressão N, onde N se refere ao número de cromossomos, certo? Então, pessoal, o número de cromossomos é específico de cada espécie. Por exemplo, na espécie humana, nós observamos gametas com 23 cromossomos, N igual a 23. Então, eu posso dizer que as células haploides, os gametas na espécie humana, possuem 23 cromossomos. Nas células somáticas da espécie humana, eu vou encontrar o dobro dessa quantidade de cromossomos,
46. 2N igual a 46. Portanto, 23 pares de cromossomos, certo? Então, como nós vimos anteriormente, nas células somáticas, os cromossomos ocorrem aos pares. E esses pares de cromossomos parecidos são chamados de cromossomos homólogos. O que são esses cromossomos homólogos, professora? São cromossomos que vão abrigar dentro deles genes que vão atuar na determinação das mesmas características, certo? Então, observe aqui comigo a estrutura de um cromossomo. O cromossomo, ele guarda dentro de si a molécula de DNA. E nessa molécula de DNA, nós temos vários trechos que representam os genes, tá? Então, cada trecho da molécula de DNA representa um gene. E cada gene tem a informação para determinada característica, certo? Então, agora que nós já observamos os tipos de células presentes nos seres multicelulares, nós vamos entender os processos de divisão celular. Nos organismos eucariontes ocorrem dois tipos de divisão celular. Nós temos a mitose e a meiose. A mitose corresponde ao processo de divisão celular, onde o número de cromossomos da célula inicial é igual ao número de cromossomos das células resultantes. Então, pessoal, a mitose é o processo de divisão celular que ocorre para que as células somáticas se multipliquem e regenerem assim os tecidos do corpo do indivíduo, certo? Porque a partir de uma única célula, nós vamos ter originadas duas novas células idênticas, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Então, a mitose é o processo de divisão celular que permite que o indivíduo cresça, se desenvolva. Já a meiose é o processo de divisão celular, onde o número de cromossomos na célula inicial é reduzido à metade nas células resultantes. Então, nós podemos perceber que a meiose é o processo de divisão celular da produção dos gametas, ou seja, das células haploides, porque nós verificamos anteriormente que uma célula haploide ela possui a metade dos cromossomos de uma célula diploide. Então, a meiose é o processo de divisão celular para a obtenção dos gametas. Agora, nós vamos observar cada um desses processos individualmente. Então, a mitose é o processo de divisão celular, onde o número de cromossomos da célula inicial é o mesmo número de cromossomos das células resultantes. É o processo responsável pelo crescimento e a regeneração dos tecidos nos organismos multicelulares. Então, observem aqui comigo, nesta ilustração, como ocorre o processo da mitose. Então, inicialmente, nós temos uma célula-mãe. Aqui nós podemos observar o par de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que guardam genes, que abrigam genes que vão atuar nas mesmas características. Então, antes da divisão celular iniciar, o que ocorre? Ocorre a replicação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos replicados ficam unidos por essa região chamada centrômero, certo? Então, antes da divisão celular iniciar, ocorre a replicação dos cromossomos. Após essa replicação, dá-se início à divisão celular. Na divisão celular, os filamentos de cada cromossomo replicado se separam, como nós podemos observar aqui na imagem, né? O centrômero, que é a região que estava unindo os dois cromossomos replicados, se separam e ocorre a divisão celular. Por fim, nós observamos duas células filhas com um número de cromossomos idênticos ao da célula mãe. Então, nós podemos observar que na mitose, uma célula inicial promove a obtenção de duas células filhas idênticas à original.
Já o processo de meiose, que é o processo de divisão celular pelo qual os gametas são produzidos, nós observamos que há uma redução do número de cromossomos pela metade. Então, uma única célula vai dar origem a 4 novas células com a metade dos cromossomos dessa célula inicial. Vamos observar a meiose em suas duas etapas. Observe a etapa 1 da meiose. Nós temos aqui a célula mãe, onde nós podemos observar o par de cromossomos homólogos. O que acontece antes da divisão celular iniciar? A replicação dos cromossomos homólogos. Eles se replicam, né, se duplicam e ficam unidos por essa região ao meio que chama-se centrômero. Após essa replicação, dá-se início à meiose. O primeiro procedimento é o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Como nós podemos observar, esses cromossomos homólogos se emparelham e, em seguida, acontece a primeira divisão celular, onde nós podemos observar a formação de 2 células filhas e a separação dos cromossomos homólogos. Observe que na meiose ocorre essa separação dos cromossomos homólogos. Vamos para a etapa 2 da meiose. Então, na etapa 2, nós podemos observar as 2 células filhas, onde cada uma delas abriga um dos cromossomos homólogos. Em seguida, esses cromossomos replicados se separam na região do centrômero, certo? E ocorre a segunda divisão celular, obtendo, por fim, 4 células com o número de cromossomos que constitui a metade da célula inicial. Na meiose, uma célula inicial produz 4 células filhas e essas células filhas possuem a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, cada espécie de ser vivo tem o seu número típico de cromossomos, que é reduzido à metade na formação dos gametas. Vamos utilizar como exemplo a espécie humana? Na espécie humana, nós vimos que as células somáticas, as células diploides, apresentam 46 cromossomos. Então, a partir do processo de meiose, os gametas na espécie humana apresentam 23 cromossomos, certo? O descendente herda a metade dos cromossomos da mãe e a metade dos cromossomos do pai. Então, concluindo os processos de divisão celular, nós já sabemos que as células somáticas ou células diploides 2N na espécie humana possuem 46 cromossomos, né, tanto no homem quanto na mulher. A partir do processo de meiose, que é o processo de divisão celular de produção dos gametas, onde esse número de cromossomos é reduzido à metade, nós vamos obter o gameta feminino, que é o óvulo, com 23 cromossomos. Esse óvulo é uma célula haploide. E o gameta masculino, que é o espermatozoide, também uma célula haploide com 23 cromossomos. A união dessas 2 células é chamada de fecundação. E através da fecundação obtém-se uma nova célula, o zigoto, onde o número de cromossomos da espécie é reconstituído. Aqui no zigoto, nós observamos que o mesmo é uma célula diploide, 2N, com 46 cromossomos. A partir daí, este zigoto sofrerá vários processos de mitose. Como nós vimos, a mitose é o processo onde uma célula dá origem a 2 novas células com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, células idênticas. E a partir deste processo de mitose, o organismo, o indivíduo cresce e pode se multiplicar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, retomaremos as nossas discussões sobre genética. Façam os exercícios que estão disponíveis na plataforma. Um abraço em todos e até mais.